A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o glorioso. Sinais de que você tem o dom mais temido de todos. Segunda parte, alguns dons não surgem como escolha, mas como designação. Eles não nascem do desejo humano, mas da soberania divina. E quando Yahweh escolhe alguém antes do ventre, essa escolha vem acompanhada de consequências que atravessam toda a vida. Jeremias carregava um dom que era temido, porque revelava a verdade nua e crua, sem maquiagem espiritual, sem adaptação, para agradar ou suavizar consciências. Ele não anunciava o que o povo queria ouvir, mas o que precisava ser ouvido. E isso o colocou em constante conflito. Ele falava e era rejeitado, alertava e era ridicularizado, chorava e era ignorado. Ainda assim, não conseguia se calar. Em determinado momento, ele confessa que tentou parar, tentou se conter, tentou abandonar o chamado, mas a palavra ardia dentro dele como fogo fechado nos ossos. Isso revela um sinal poderoso. Quando o dom é verdadeiro, ignorá-lo gera dor. Quando o chamado é real, fugir dele gera sofrimento interno. Talvez você se identifique com isso, mais do que imagina. Há pessoas que tentam se encaixar, tentam ser como os outros, tentam viver uma fé mais leve, menos intensa, menos profunda, mas algo dentro delas não permite superficialidade. Elas até tentam se calar, evitar confronto, evitar posicionamento, mas a consciência não deixa, o coração pesa, a alma se inquieta, e isso não acontece porque elas são difíceis, mas porque carregam um senso espiritual de responsabilidade que não pode ser desligado como um interruptor. Jeremias não era duro por natureza, ele era sensível demais para ignorar a voz de Yahweh. E esse dom é temido porque confronta sistemas inteiros. Jeremias viveu em uma época em que a religiosidade estava ativa, o templo funcionava, os rituais aconteciam, mas o coração do povo estava distante do Yahweh. E ele foi levantado para dizer exatamente isso. Irmãos, precisamos entender: se o Pai escolhe você, você não tem escolha. A palavra diz: santificai-vos, porque o Pai fará uma grande obra através de vós. Para levar a mensagem que vai edificar, a mensagem que vai fazer a pessoa se arrepender, a mensagem que vai corrigir, a mensagem que vai mostrar aonde está o problema. A palavra diz que o Pai tem trabalhado
na vida das pessoas, que dão liberdade para ele. A verdade praticada é que traz a bênção para nós. E está escrito para nós fugirmos da aparência do mal. Está escrito que aquele que ama o pecado é escravo do pecado. E aquele que é chamado por Yahweh, ele tem que entregar tudo isso, que é a verdade, que o ser humano precisa ouvir e se posicionar na presença do Pai. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque nem sempre os chamados serão os escolhidos, porque precisa de um posicionamento da parte do homem em relação à chamada do Pai. Ele chama para que o reino dele seja expandido, para que outras pessoas venham aceitar a sua vontade. Ele chama para que as pessoas venham valorizá-lo em seu interesse em tirar-nos da escuridão para trazer para a luz, porque na luz enxergamos aonde está o perigo, porque a palavra diz que nossos olhos têm que estar abertos para podermos ver as artimanhas do inimigo e poder se posicionar. Mas muitas pessoas têm dado as costas para o inimigo e ele tem acertado as pessoas com dados inflamados, de modo que as pessoas, ao serem atingidas, elas ficam fracas. Por isso, está escrito: fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor, pois eles alcançarão a resposta que desejam em seus corações. A hora é agora. Precisamos ser verdadeiros, obedientes ao chamado do Pai. Mas quantos que estão dentro do chamado e são afligidos, são provados, e muitas das vezes, esses que são chamados se sentem pressionados, e até pensam em desistir por ter tamanhas provas, porque aquele que busca a presença do Pai, esse atrai os olhares dos rebeldes,
dos desobedientes. E nós precisamos entender isto e se posicionar. A palavra é clara ao dizer: aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás. Uma vez que nós entramos na obra do Pai, precisamos avançar até o fim, porque qualquer desistência, o Pai não terá prazer nesta alma, nesse espírito. A hora é agora o momento de chegar. Nos posicionemos, porque grande é o amor do Pai. Grande é o amor do Pai. E se estamos na obra, não temos que desistir. A palavra diz: ser fiel até a morte. Então, irmãos, amigos, simpatizantes, se inscreva no canal, ajude o canal. Aquele que é por nós é abençoado. Aquele que ajunta também é abençoado. Aquele que abençoa, abençoado. Mas a palavra diz: ser tu uma benção. Até o próximo vídeo e glória a Yahweh.